Olá amigos, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e este é o Laboratório do Museu. No vídeo de hoje eu vou apresentar a vocês a finalização da restauração desse rádio, que é do Pedro, lá de Buritis, Minas Gerais. Mas antes eu vou mostrar um take para vocês terem uma ideia da situação que esse rádio se encontrava quando a gente iniciou aí o trabalho de restauração dele. Vou pegar um pedacinho do vídeo lá inicial, onde eu apresentei esse rádio e fiz a avaliação técnica dele quando ele chegou, para que vocês possam comparar o antes e o depois. Vou pedir também que, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, e também visite lá as playlists, onde você vai encontrar várias pastas separadas lá por área de interesse de eletrônica antiga. TVs, rádios, aparelhos de som, instrumentação e tudo mais para aqueles que gostam dessa eletrônica clássica tão legal. Vamos lá então? Como é de se esperar, essa espuminha deteriorada, praticamente todos os rádios que eu peguei até hoje essa espuma estava deteriorada. Também tem muita sujeira aqui, bastante sujeira acumulada, isso precisa ser tratado. Tem um potenciômetro, tem uma adaptação aqui que eu não lembro do proprietário ter me relatado isso aqui, mas por algum motivo alguém fez um furo aqui e adaptou um potenciômetro. Aqui também tem uma outra adaptação que infelizmente eu não tenho como chamar isso de outra forma. O nome disso aqui é gambiarra mesmo. Na sequência nós vamos remover a tampa e examinar a parte interna do rádio. Vou apagar a luz aqui da bancada para nós termos menos interferências. Bom, vamos lá. Ele relatou então que FM estava funcionando. Vamos começar por FM então. O dial está trancando, mais ou menos aqui ele tranca. Parece que não está acendendo a luz do dial, mas ele está trancando. Loja Tudo Mais Barato, as melhores. Agora para o que ele relatou de ondas médias. Ele disse que ondas médias não funciona. Essa é a estação mais potente da minha cidade. Na verdade, o que está bem incômodo aqui é que o dial não funciona, ele tranca, então às vezes ele anda, às vezes ele tranca. Então está bem complicado, mas parece que ondas médias está sintonizando, apesar de que esta é a estação mais potente. Então, mesmo se o rádio tendo defeito, a estação mais potente normalmente sintoniza. Então está difícil aqui da gente saber se o rádio está sintonizando outras estações. Bom, para vocês terem uma ideia, está tão sujo aqui dentro que tem teia de aranha aqui, né? E aí a gente já chegou a essa conclusão mais de uma vez, né? A qualidade desses rádios, a qualidade de funcionamento do rádio Transglobe, que a gente pega um rádio em condições ruins como esse, né? Que está muito sujo. Eu imagino que toda essa sujeira coloca o fator umidade aí, né? Isso tudo aí com certeza altera o funcionamento do rádio. Esse opaco aqui do painel, infelizmente aqui não há muito o que fazer. Eu tenho feito tentativas de solucionar esse problema, estou fazendo algumas experiências nesse dial aí, de outros que eu tenho aqui no museu, para ver se a gente consegue resolver isso aqui, porque a gente faz toda a restauração do rádio, limpa, deixa bonito, revitaliza, muitas vezes pinta o gabinete, troca componentes, desfaz essas alterações que foram feitas no passado, deixa um rádio bonito, original, e fica isso aqui opaco. Então isso é bastante chato. Eu tenho me esforçado para tentar encontrar uma solução para isso. Essa lateral que está quebrada aqui, eu creio que eu tenho aqui no acervo do museu para substituir. Então, se o proprietário quiser, talvez eu consiga substituir essa lateral. Bom, falando agora do que nós fizemos na restauração desse rádio.
Vou começar pela restauração estética e depois falamos da restauração eletrônica do rádio. Esse é um daqueles 3 rádios que nós iniciamos aqui no Museu da Eletrônica a metodologia de trabalho de fazer mais de um aparelho ao mesmo tempo. Esse dos 3 era o que estava em piores condições. Ele tinha bastante sujeira acumulada, ele tinha bastante sujeira interna, a placa estava bastante suja, e a gente então fez aí neste rádio aquele processo tradicional de lavagem, né, num primeiro momento. O rádio foi completamente desmontado, todas as partes dele foram desmontadas e ele foi lá para o chuveiro. Então ele ganhou uma lavagem completa em todas as partes plásticas do gabinete, tanto na frente como atrás, como no compartimento de pilhas, e eu vou mostrar em detalhes para vocês agora. Bom, seguindo então na restauração estética, nós costumamos fazer os trabalhos aqui no Museu da Eletrônica seguindo sempre a mesma metodologia ou ordem dos trabalhos, né? Qual seja essa ordem? Nós desmontamos completamente o rádio, separamos todas as partes dele. O chassis, ou aquilo que é a parte eletrônica do rádio, vai lá para a limpeza e o banho com álcool isopropílico, naquele processo em que eu já comentei algumas vezes aí no canal, que é o processo onde a gente lava a placa do rádio por 3 vezes seguidas usando álcool isopropílico em intervalos de 30 minutos. Isso vai remover, pelo menos se não tudo, mas pelo menos a maior parte da provável oxidação ou sujeira que vai estar comprometendo aí o funcionamento do rádio. Se nós falarmos do princípio de funcionamento do rádio analógico, nós temos aqui um princípio de osciladores LC, né? Nós temos bobinas e capacitores que trabalham criando os circuitos ressonantes que fazem funcionar as várias faixas do rádio. Se nós pensarmos que um rádio como esse, que tem pelo menos 40 anos, pode ter acumulado sujeira na sua placa e a própria umidade natural do ar ou qualquer situação de umidade pode então criar aí capacitores, efeitos capacitivos e até indutivos que podem alterar o funcionamento do rádio. Então esse processo de lavagem, né, que eu já expliquei em outros vídeos, que aplica o álcool isopropílico no rádio e deixa parado por 30 minutos. Depois de 30 minutos, aplica de novo e deixa parado mais 30 minutos. Passado esses primeiros 2 períodos, aplica mais uma vez e deixa parado 30 minutos. Depois disso, se você tiver incidência solar suficiente, como aqui é verão, nessa época era verão, então nós deixamos o rádio aí pelo menos umas 4 horas no sol, até que as suas partes, o corpo aqui metálico das bobinas fique aquecido pelo sol, e isso vai garantir que não vai sobrar nenhuma umidade. Bom, falando então da estética, em seguida entramos na eletrônica. Esse rádio, ele tinha muita sujeira acumulada em todas as suas partes. Como ele foi completamente desmontado, então ele ficou limpo. E ele tinha um problema que foi relatado pelo proprietário, que o rádio em algum momento caiu e ele quebrou essa lateral aqui, né, que o proprietário chamou de gabinete. Bom, como nós temos alguma coisa de sucata, nós substituímos então a lateral quebrada por uma lateral da sucata, e nós temos aqui então uma parte que antes era quebrada, estava feia, por uma parte que foi substituída. Aqui no mostrador, quando foi feita a pintura, quando foi feita a colagem, né, dessa parte que quebrou, também acabou vazando cola e ficou todo sujo, todo marcado. Nós então removemos toda aquela cola que estava marcando o mostrador e ele ficou numa condição mais bonita, né? Depois de passar por uma lavagem completa, o gabinete então ele volta aí a ter a sua beleza original, e aí vem o processo de revitalização. Uma vez estando limpo o gabinete, então a gente aplica aqui o revitalizador para plásticos, e o resultado que a gente tem então é um plástico renovado, muito provavelmente próximo daquilo
que era quando o rádio era novo. Não há gordura aqui, o revitalizador não deixa nenhum tipo de gordura, ele fica limpinho, fica bonito e brilhante. Bom, ainda falando da parte estética, nós temos aqui a tampa traseira, e que nós podemos colocar junto aí nessa restauração estética o fato de que alguém em algum momento da história do rádio fez isso. Cortou aqui a tampa do compartimento de pilha, porque o transformador de força foi trocado e ele era maior do que o original, ele não cabia dentro da caixa, então a pessoa cortou, infelizmente, né? Eu lamento por essa adaptação feia aqui que foi feita e acabou estragando essa peça aqui, que hoje é tão rara, né? Tão difícil de encontrar. Como nós temos aí na sucata algumas peças, nós conseguimos uma outra tampinha, claro, usada, né? Infelizmente não há como exigir que tenha perfeição nessa peça, porque ela é usada, mas conseguimos aí uma peça de um outro rádio doador e ficou mais bonito. Ele também ganhou um transformador com as mesmas características do transformador original da Philco, que está aqui dentro, e agora está funcionando bem esta fonte. Falando também de estética, os contatos das pilhas tinham sinais de oxidação, então a gente colocou eles aí na lixa líquida. Se você não viu aquele vídeo sobre o processo que nós usamos para a limpeza de peças metálicas, procure aí no canal, você vai encontrar o vídeo O Segredo Foi Revelado, é o nome do vídeo. E aí a gente então coloca os contatos das pilhas aí naquele produto. Depois que ele solta toda a oxidação, nós fizemos aí o processo então de zincagem a frio, e os contatos então ficam limpos e brilhantes e bonitos, como eles devem ser. Bom, mais um detalhe que envolve estética e também eletrônica. Na parte interna do rádio ele tem esse conector aqui que recebe a tensão que vem da fonte original, aqui o polo negativo, que é comum entre a fonte e as pilhas, e aqui a alimentação que vem das pilhas. Essa plaquinha de contatos aqui estava quebrada, então nós substituímos ela também por uma que veio de um rádio doador. A tampa do compartimento de pilhas também foi revitalizada e aqui ganhou uma espuminha nova para ficar mais bonita, né? mais apresentável. Aqui a espuminha que vai segurar as pilhas no lugar. Bom, ainda dentro da restauração estética, nós enfrentamos uma situação aqui que nós teríamos a opção de deixar como estava, mas como o Pedro está ganhando um rádio revitalizado, um rádio restaurado, nós decidimos então fazer uma surpresa a ele. Eu não combinei isso com ele, eu resolvi fazer, porque ele é um senhor muito educado, muito gentil, então eu acho que ele merece esta bonificação que nós resolvemos fazer aqui para ele. Esse é o tambor original do rádio dele, e esse mostrador estava muito sujo, muito encardido, com muitos sinais aqui. Alguém em algum momento colocou muita cola, então ficou uma sujeira aqui que não tem como retirar. E muito amarelado, muito feio, apesar de que a gente tentou limpar, né? O mostrador do dial de um rádio, ou dial, né, em inglês, ele não pode receber nenhum produto químico, então é um desafio. Isso aqui só pode ser lavado com água e sabão e com muito cuidado para não retirar a serigrafia. Então, bom, como ele estava feio e nós tínhamos outro na sucata, então nós substituímos este mostrador aqui, a escala do dial do Transglobe, né, ó, por uma da sucata, que estava em perfeitas condições, está muito bonita. Como era de um rádio doador, então isto fica como surpresa para o Pedro, né? Isso aqui será uma bonificação que ele vai receber por ter confiado aqui o trabalho ao Museu da Eletrônica. Agora vamos falar de eletrônica propriamente dita, o que normalmente a maioria de vocês gosta, né? Vou começar pelo alto-falante. O alto-falante do rádio do Pedro estava com um som fanhoso.
ele estava aqui com o cone rasgado, né? Isso aqui é uma coisa que acontece, ó, ao longo do tempo, como nós estamos falando de um rádio de mais de 40 anos, o cone fica, ele assume essa condição, né? Ele se rasga muito facilmente, ó. Existem situações em que é possível, ó, só de encostar a mão ele se rasga, ó. Existem situações em que é possível, usando cola branca, fazer os reparos. Mas aqui, se você colocar a cola branca, provavelmente não vai ser o suficiente, porque o papel está se deteriorando, né? Bom, e também o cone está raspando aqui no ímã, né? Então não tem o que fazer, o som ficava ruim. E a gente sabe que o Transglobe tem uma saída de áudio para um rádio portátil. O Transglobe tem uma saída de áudio potente, né? Com um alto-falante de 6 polegadas e uma saída de áudio bem dimensionada, a gente tem um áudio muito bom no Transglobe. Então não tinha como deixar esse alto-falante. Nós então substituímos o alto-falante do rádio por um alto-falante de um rádio doador. Ok, iniciamos assim a parte eletrônica. Se você viu o vídeo inicial de apresentação desse rádio, havia sido feita uma adaptação também muito feia. Alguém em algum momento substituiu ou desligou o potenciômetro deslizante de tonalidade por um potenciômetro giratório, e inclusive com o valor errado. Pelo menos se o potenciômetro colocado fosse do valor correto, talvez até funcionasse. E aí a pessoa fez um buraco aqui no compartimento de pilhas e colocou o potenciômetro aqui dentro, escondido, né? Então quando o usuário queria regular a tonalidade do rádio, tinha que tirar o compartimento de pilhas para poder ter acesso a esse potenciômetro aqui. Então é uma adaptação feia, mal feita, a gente desfez isso, né? Continuando na eletrônica do rádio, como é de praxe, nós temos uma situação de um rádio de 40 anos, onde capacitores eletrolíticos com certeza estão esgotados. Nós, por padrão e de praxe, a gente já substitui todos, né? Aliás, porque inclusive, eu já comentei em outros vídeos, não dá para entender isso, mas porque a Philco fazia essa salada de fruta de capacitores aqui, né? Inclusive colocando esses horrendos aqui que nem marca tem, esses capacitores aqui nem marca tem. Então substituímos todos os capacitores por capacitores novos, de boa qualidade, capacitores épicos, reconhecidamente os melhores capacitores que tem no mercado hoje, e a gente tem então uma situação melhorada. Além disso, esse rádio tinha um problema na saída de áudio. Em algum momento, alguém, eu não sei porquê, substituiu os transistores de saída de áudio dele e colocou transistores que não são casados, né? Não colocou aí pares complementares, colocou até valores errados. Inclusive, isso prejudicava o áudio do rádio. O rádio também tinha 2 transistores nas etapas de FI e conversão de RF, que também foram substituídos. E falando de estética, eu também, que tem a ver com eletrônica também, mas é mais estética, né? Essas chapas metálicas, que são as blindagens das bobinas osciladoras, tanto de AM quanto de FM, e também da blindagem das bobinas de FI, elas receberam, essas chapas metálicas foram tiradas, elas estavam muito enferrujadas, muito oxidadas, e a gente então fez uma desoxidação nessas chapas e uma pintura aí com tinta cromo, que deu um visual diferente aí para a parte interna do rádio, né? A gente sabe que isso é estética, o proprietário dificilmente vai abrir o rádio, mas se ele abrir, vai encontrar um rádio muito provavelmente com uma visão de como o rádio era quando era novo, né? Creio que podemos ousar e falar dessa forma, né? A gente vê aí praticamente sinais de oxidação são ausentes aqui, está tudo limpo e bonito, né? Eu não falei antes, mas os knobs também foram limpos, lavados aqui também, né? Todos os controles. E aqui nós entramos então na parte dos potenciômetros.
O potenciômetro de tonalidade estava com defeito, ele foi substituído porque, como eu expliquei, havia sido feita uma adaptação ali. Então esse era o potenciômetro original com defeito. E o potenciômetro de volume também tinha defeito. Ele funcionava, mas ele tinha um defeito que o áudio então explodia quando a pessoa aumenta o volume, o áudio explode, ele não tem linearidade aqui no manipular o áudio do rádio. Então ele ganhou 2 potenciômetros novos, um de tonalidade e um de volume, e isso são potenciômetros originais, né? Aqui não são doadores. Nós temos no acervo do museu os potenciômetros originais aí. Bom, eu creio que eu passei por todas as partes dessa restauração. E agora eu vou fazer uma rádio escuta com vocês para mostrar como ficou esse rádio, o seu funcionamento, e em seguida a gente vai devolvê-lo então para o amigo Pedro lá de Buritis, que confiou esse trabalho de restauração aqui ao Museu da Eletrônica, a quem eu de antemão já agradeço a confiança e espero que ele seja muito feliz com o rádio e que goste do trabalho que foi feito. Vamos lá então? Agora aqui na área externa, próximo ao lago, o tempo está bastante nublado, nós tivemos um temporal aqui nessa madrugada, mas vamos lá, talvez a gente vai ouvir alguns ruídos elétricos por conta das descargas do tempo estar muito nublado, mas vamos fazer uma rádio escuta mesmo assim para a gente ver como é que ficou esse rádio aí do Pedro. Vamos começar aqui com FM e aí vamos trocando as faixas, passando por ondas médias e ondas curtas. Informação do norte, vamos lá. É perigo, é que pregar o olho vai sonhar comigo. Ele não tinha nem comprado a pistola ainda. Horas aos sábados, 8 às 10. Super. Dizer que está Tudo de bom. Silêncio, cheio de... Que a população, no princípio... De brota, porque estão sempre no paredão, né? Tudo dessa vez, hein? Você mesmo. Isso são descargas atmosféricas. E além disso tem promoção. Que envolve, né? De 1920 antes. Então tem que continuar fazendo isso hoje, para que possamos deixar no arquivo um material mais consistente. Aqui no sábado, hein? Daniel nem... Equivalente, mas que poderíamos extrapolar. Que é crediário, a máxima tem custo, né? Porque ela vem ajudar. Deixe para amanhã. Com...
Soldadinho de Deus fala que é uma beleza. O consumidor de energia elétrica tem direitos e deveres. Na Copel, o seu direito é nosso compromisso. Você pode escolher. Da vitória, mensagem de Deus pra você. توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم فرشته نگاه.默克尔说，这不仅警方。gashin baki na farko da kasar ke yi tun bayan kafa sabuwar gwamnati a Esse aí, Nesse momento está passando porque os carros não podem bloquear o cruzamento. No Beira-Rio, a vacinação ocorre em estacionamentos cobertos na rua Nestor Ludwig e os veículos fazem a volta na quadra, parados na quadra Cacique, enquanto os condutores esperam a imunização. O outro ponto hoje na capital fica no estacionamento do Big da Sertório. A prefeitura esclareceu que só podem se vacinar pessoas em carros ou motos e não a pé, depois de ter afirmado